Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Não é nosso último diminuir para caber nessa edição, não é? Se o Senhor der alguma outra coisa, voltaremos numa próxima edição aí, conforme o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti aquilo que Tu propuseste, ó Rei da Glória, em minha vida, para trazer, ó Deus, nesse tempo, Senhor. Nós estaremos à Tua disposição caso haja mais coisas, ó Deus, para que venhamos a anunciar aqui neste lugar em relação à Tua restauração da alma, a recuperação da alma, a reconquista da alma, Senhor, para Ti mesmo, para o Teu reino, porque somos um edifício que quer ser habitado plenamente por Ti. Tu és o nosso Deus e buscamos verdadeiramente que isso aconteça. Queremos ser intencionais, não queremos parar no meio do caminho. Por isso, o Espírito da Verdade esteja sobre nós, o amor do Pai esteja sobre nós e ilumina, por favor, pelo Teu Espírito que é santo, os olhos do nosso coração. Revela-nos aquilo que Tu precisas revelar hoje. Mantenha a nossa consciência acesa, alerta, totalmente rendida aos mandamentos do Senhor, porque é ela que faz o link do nosso coração. Quando verdadeiramente a consciência é ativada, o nosso coração perde a distância que há em Ti quando reconhecemos que precisamos que existe o Salvador. O nosso coração trabalha aí sim a favor de Ti. Vem, Senhor, com o peso da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, hoje nós vamos fazer um resumo aí daquilo que o Senhor tem nos dado nesse dia. O vermelho está radiante. Está galanteador o apóstolo hoje. O vermelho está radiante por causa dela. Ó, fazer assim para ele, ó. Tutu, tutu, tutu. Graças a Deus, não é? O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. O que eu quero colocar, amados, é que nós estamos aqui numa conquista da nossa alma como um elemento eterno diante do Senhor. Eterno, restaurado para sempre, naquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Jesus deixou a alma dele de exemplo. A palavra de Deus diz que nós não sabemos como funciona a mente do Pai, mas nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer que nós podemos conhecer perfeitamente o Pai através daquilo que deixou Jesus aqui para nós, enquanto ele esteve na terra. Ele é a plenitude, ele andou na terra mostrando a exata performance do Pai. Então, nós temos a Cristo para poder entrar em Cristo e absorver aquilo que o Pai verdadeiramente é. Quem vê a Cristo, vê o próprio Deus. Então, vê o Pai. Então, nós precisamos entender isso, que estamos numa caminhada dentro daquilo que Deus propôs para essa temporada, de sairmos de algo, diminuir para caber. O que quer dizer isso? Quer dizer uma mutilação da alma, quer dizer uma anulação, uma supressão, às vezes uma entrega consciente ou inconsciente da alma para algum tipo de dominador. Então, nós vamos trabalhar agora, trabalhamos nesses dias, para que esse tempo de que nós diminuímos para caber e nos entregamos as coisas lá no passado, e isso está gerenciando a nossa vida hoje, nós queremos colocar que, dentro desse tempo, o que houve? Existe uma manifestação de um tempo chamado Kairos, e um tempo chamado Cronos, é o tempo cronológico, no qual nós vivemos aqui um dia, outro dia, e o tempo dimensional chamado Cronos. Esse tempo dimensional, ele aprisiona a nossa alma nos lugares de traumas, em padrões de pensamentos, comportamentos, maldições hereditárias e tantas outras coisas das regiões aí espirituais da maldade. Então, o que Deus está nos ensinando a subirmos um pouco mais. Assim como o nosso espírito já foi recriado e se assenta no lugar da eternidade, nós precisamos aprender a levantar a nossa alma para esse lugar de eternidade, saindo do tempo aqui, Cronos e Kairos, como já disse. Nós precisamos aprender a sair desse tempo. Isso quer dizer passado pacificado, passado a limpo, passado conquistado pelo sangue de Jesus Cristo. Não é regressão, é pegarmos o Cristo vivo no seu sangue e levarmos lá, naquilo que a nossa alma ficou aprisionada, e trazermos uma realidade de uma semeadura agora divina. A semeadura que vem e anula, cancela, tira os registros das mãos de Cronos, não é? E tira os registros das mãos de Kairos e coloca o registro na eternidade, alinhada com aquilo que o Pai declarou no Salmo 139. Todos os dias da tua vida foram
escritos e projetados para dentro de uma forma. Deus não tem maus pensamentos a nosso respeito, ele tem bons pensamentos. E o que ele projetou é isso que nós precisamos buscar. Bom, mas aí eu já vivi 62 anos, como eu faço agora? Agora você vai falar para Deus, onde estão os meus pecados? Onde estão onde está aquilo que eu produzi de mal, de maligno, de ruim em Adão, que eu quero resolver isso. Eu quero que o meu passado seja pacificado. Não é uma manifestação de regressão, como às vezes algumas pessoas pensam. Ah, eu vou voltar no ventre da minha mãe, só que com quem você voltaria no ventre da tua mãe? Com certeza, a grande maioria que usa esse tipo de manifestação não volta lá com o nome de Cristo, com o poder de Cristo, com a mente de Cristo, com o sangue de Cristo, que é a própria vida de Deus. Voltam lá através de algo chamado hipnose, algo chamado as manifestações do humanismo, ou, quando não, demonismos, para trazer cura para traumas que ficaram lá no passado. Agora, dentro disso tudo, nós temos um outro aspecto a considerar, que tem traumas que estão envolvidos em pecaminosidade. E aí não tem nada que o homem possa fazer para resolver o problema do pecado. O pecado é uma dívida, é um escrito de dívida que só tem um quem pode pagar. É o próprio Cristo vivo, na sua morte, na sua ressurreição. Então, posto essas coisas em relação ao tempo, o que estamos fazendo aqui, eu quero rapidamente fazer um resumo para que sobe mais tempo para nós fazermos as nossas renúncias, certo? Em nome de Jesus. Então, o que nós temos aqui? Um resumo do que nós tratamos todos esses dias. Nós fomos entrando ali a respeito daquilo que a minha própria mente estava adoecida, não é? Minha alma adoecida, e o Senhor começou a trazer ali algumas indicações, algumas revelações de por que e onde, como a minha alma adoeceu, como a minha passividade foi dando lugar ao adoecimento da minha alma. E eu mesmo, dentro da igreja, mesmo sendo uma pessoa de liderança, ainda estava presa nesses lugares. Então, o Senhor está trazendo agora a chave das prisões, e é isso que eu estou aqui ministrando para você, é isso que eu quero trazer para você. Aquilo que são as chaves onde nós podemos usar com eficiência na presença de Deus, de acordo com o comando de Deus para cada uma dessas chaves. Amém? Então vamos lá. Nós falamos a respeito de pensamentos. Se eu coloquei aqui um título que eu tinha falado para o meu esposo, eu falei, amor, a, a alma. Tá bom, obrigada. Ele falou que eu não preciso correr, né? Nem deixar nada para trás, certo? Mas eu creio que o que temos aqui é suficiente. Quero fazer um resumo para irmos verdadeiramente para renúncia. E depois, creio que se formos voltar, haverá um capítulo novo vamos colocar assim, né? Desses episódios aqui que estamos vivendo. Amém? Então, eu quero colocar aqui, irmãos, que eu falei para o meu esposo que a alma nossa é uma máquina, porque o Senhor deu à máquina o poder de analisar, deu à alma o poder de analisar, ele deu o poder da alma ter métodos, ele deu o poder da alma ter lógica, ele deu o poder da alma ter criatividade e ele deu o poder para a alma armazenar as coisas. Isso é tremendo. Através de um sistema chamado pensamentos. Então, o homem pode ter as suas estruturas de raciocínio para analisar as coisas, ele tem os caminhos neurais e a sinapse para colocar por métodos para que isso aconteça, ele tem uma razão para fazer isso, ou seja, ele tem uma lógica para poder desenvolver isso, ele tem a criatividade, que é a imaginação, e ele tem a memória, que é o lugar de armazenar todas as coisas. Olha que coisa tremenda. Então, isso fica no campo do pensamento, do raciocínio. Aí depois ele vem lá a parte das emoções. As emoções, o que é uma emoção? É uma sensação que vem na hora, você tem aquela sensação e essa sensação pode se transformar em um sentimento. Então, o que é uma emoção? O que é um sentimento? É um conjunto de emoções que você foi absorver. Então, a alegria, não é? Não a alegria eterna, colocada como um lugar espiritual, onde nós temos que entrar como reino de Deus, não é? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas a alegria, vamos colocar assim, um estado de felicidade, fica melhor do que a alegria, para não confundirmos, não é? Um sentimento. Então, ontem foi um dia de felicidade para mim. Ah, mas e hoje? E se acontecer alguma coisa errada? Então, aí eu tenho a alegria do Espírito.
Mas não é isso que queremos focar hoje. Então, o que acontece? Um conjunto de emoções me leva a um sentimento. Então, Deus, ele também quer visitar as emoções que te levaram a um sentimento negativo, ou um sentimento positivo, só que transformou numa euforia, que levou você num lugar de engano. Você entende o que nós fizemos todos esses dias aqui? Então, aí depois, as vontades e desejos. O que são vontades e desejos? São os impulsos. É aquilo que é uma inclinação, é uma voluntariedade, é uma obstinação. E a vontade, ela está ligada à idolatria e ela está ligada à feitiçaria. E por que ela está ligada a essas manifestações? Porque ela pode se manifestar em forma de teimosia e em forma de rebelião. Então, olha que coisa tremenda. Nós temos aqui já 3 compartimentos da alma. Estamos dividindo assim, amados, para que fique didático. Amém? Mas a alma, eu creio, é uma parte do nosso corpo que não dá para dividir assim, né? Como se fosse, né, pegarmos um bisturi, assim. Eu creio que é tudo meio que junto, misturado. Não tenho revelação para isso. Mas o que nós queremos falar aqui é que há possibilidade, pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, pela vida de Deus em nós, modificarmos todo o quadro de traumas, de mutilações, de sobreposições da nossa alma. Nem isso que é o foco mais importante. Essa outra parte aqui fica por conta mais da teologia, das explicações, às vezes, científicas, dos psicólogos aí que tem. Amém? Mas queremos trazer as soluções. Aí depois, voltamos agora para a consciência. O que é a consciência? Então, a consciência é o lugar, dentro daquilo que temos tido de revelação, não é? Ontem falamos sobre isso, e esses dias todos aí estudando. O que é a consciência? A consciência é o lugar que no nosso coração está a lei do Senhor. O Senhor falou, ele já escreveu ou na tábua de pedra ou na tábua de carne, quando aceitamos Jesus. Então, se na tábua de pedra, ainda assim tem os mandamentos. Precisa entender isso. Então, ele tem os mandamentos, mas quem traz o mandamento à luz é a consciência. E ela acusa e ela defende. Então, a consciência talvez seja o órgão mais importante que tenhamos dentro daquilo que é para um novo nascimento e uma vida totalmente conquistada para o nosso Deus. Porque é a consciência que vai falar para você, isso está errado, não bate com a palavra de Deus. Ou isso está certo e bate com a palavra de Deus. Então, é por conta dessa consciência que nós temos poder de julgar as coisas, não de justificar as coisas. Preste bem atenção nisso aqui. Quem justifica as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós damos à consciência o poder de julgar as coisas e colocar as nossas vidas debaixo de acusação e condenação. Isso não é dado à consciência. E isso o adversário faz para que ele venha e tome domínio sobre a nossa vida. Então, na consciência estão os mandamentos do Senhor, ali avivados, ativados, vamos colocar assim, pelo Espírito que entrou em nós. E aí o adversário, ele vem pelo legalismo ou pela libertinagem. Então, uma hora ele libera, sem Deus ter liberado, e outra hora ele condena, sem Deus ter condenado. Então, nós precisamos que quem se assenta no trono de juiz da nossa vida é a própria palavra. Não é a consciência. Entenda bem. E depois de ser dado o veredito, se o Senhor chegar e falar para nós, isso está errado, isso não é vivo, isso é profano, isso é vil, o que nós vamos fazer? Nós temos um advogado e vamos correr para o Cristo vivo e vamos entrar em Jesus e vamos nos lavar nele. Então tenha muito cuidado com aquilo que nós fazemos com o resultado do julgamento, porque aqui eu creio que há uma chave tremenda para nossas vidas, para sairmos ou da libertinagem. Por quê? Porque aí a nossa mentalidade, o sistema de mentalidade que está dentro de nós, ela vai falar, isso aí não tem nada a ver, não, isso aí é as pessoas que estão inventando, e não é o juiz verdadeiro, que é a palavra de Deus. Jesus falou isso, eu tenho quem julgue, eu não vim para julgar, não é? Ele não veio para julgar, ele veio para justificar. E aí, a partir disso, o que acontece? Ele falou na sua palavra, eu tenho quem me julgue. Eu tenho quem julgue. A minha palavra julga. Então, quem está sentado no trono do nosso coração, verdadeiramente, para julgar as coisas que fazemos, é a palavra de Deus. Então, tenha cuidado com isso. Porque tem muita gente absolvendo aquilo que Deus não absolveu e muita gente condenando aquilo que Deus não condenou. Já dei testemunho da minha vida. Quantas vezes a palavra se transformou, ao invés de ser pão que alimenta, se transformou em pedra para me machucar. Então tenha cuidado com isso. Não entre nesses lugares.
Em nome de Jesus. Amém? Cuidado com a consciência. Temos falado aí fartamente esses dias e você pode voltar, não é? A mentalidade, ela é a origem de uma mentalidade que governa. Isso aí grave bem no teu coração. A minha consciência, ela é a origem de uma mentalidade que me governa. Porque se ela me absolve, sem Deus ter me absolvido, aquela absolvição vai me governar. Agora, se ela me condena sem Deus ter me condenado, aquela condenação vai me governar. Então, tenha cuidado com os enganadores da consciência, porque eles podem corrompê-la, pode deixá-la, ela pode ficar contaminada, ela pode se transformar numa má consciência, ela pode ficar corrompida e cauterizada. Que o Senhor nos dê graça para enxergarmos tudo isso e levantarmos a nossa alma a um lugar alto chamado lavagem da palavra, pelo Espírito de Deus. Levarmos a nossa alma, Senhor, eu não consigo colocar tudo isso aqui, essa máquina que o Senhor deu em ordem, mas a tua palavra consegue, o teu fogo, o teu Espírito Santo consegue, o óleo da unção que está sobre nós consegue fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Vou me render a ti. E aí o Senhor vai tomar conta de nós. Observe, amados, que a consciência, ela está intimamente ligada ao coração, como já dissemos, ela que puxa do coração aquilo que verdadeiramente está lá dentro, e depois ela está ligada ao espírito de temor. Porque, como disse, conforme a nossa consciência é despertada, nós entendemos que precisamos de alguém para nos salvar. E o temor que nos aproxima de Deus vem. Então, observe, tudo isso daí estamos falando para que nós tenhamos entendimento que a nossa alma, ela está envolvida no processo de salvação, sim, mas no processo de santificação também. E nós não precisamos entregar a nossa alma para ninguém, porque agora vem o quinto e o mais importante fator de todas as coisas dentro da nossa alma, que é o poder de decidir. Não é? A consciência, ela é muito, 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 vamos colocar assim, pesada dentro de todo esse sistema. Porque ela julga, como eu falei, o certo e o errado, ela aponta. Agora, o poder de decidir todas as coisas ainda está liberado a nosso favor. Então, nós temos pensamentos, temos sentimentos, temos vontade, temos consciência, e agora o Senhor está nos ensinando. Vocês podem decidir bem, vocês podem decidir certo, porque o Cristo vivo, lá em Lucas, falou para nós que ele entregou o sangue dele para que nós tivéssemos a nossa vontade conquistada. Aliás, nosso poder de decidir conquistar. Ele foi àquele lugar e falou: Senhor, é a tua vontade, não a vontade de Adão. É o Senhor e a tua vontade, não a vontade da serpente. É o Senhor e a tua vontade, e não a minha vontade. Você entende? Então o Senhor estava, Jesus estava mostrando para nós: você pode decidir acima de qualquer elemento que haja na tua alma. A tua vontade não precisa reger a tua vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Então, esses 4 elementos que nós vimos aqui antes, eles não precisam dominar a nossa vida, porque nós temos algo superior, que é a força de escolhermos bem. E isso nós podemos buscar de Cristo também. Se nós não temos força para vencer determinadas coisas, nós podemos nos render a Cristo e falar para Ele: eu não tenho força, eu não tenho condições. Vem com a tua graça. A graça vem sobre os que se humilham, vem sobre os humildes. O Senhor dá graça aos humildes. Então, nós nos humilhamos diante dele, com o coração quebrantado, contrito, que ele não despreza, e ele vem e libera a força da própria vida dele sobre nós. Porque ali ele derramou como gotas de sangue. Então, ele está falando: tem vida derramada na terra do teu coração, que você pode acessar. É a minha vida. É o meu poder que vai fortalecer o teu poder de decidir acima de qualquer outra coisa, entende? Que tenha dentro da tua alma. No meio das dores, no meio das feridas, no meio dos traumas. Porque quantas pessoas permanecem ainda no meio da palavra de Deus, mesmo estando em traumas terríveis, em situações terríveis, porque o Senhor deu a ela o poder de decidir. E conforme ela vai se entregando, o Senhor vai limpando, limpando, limpando. Esse processo se chama santificação. Amém? Em nome de Jesus. Então, a decisão, ela é a nossa maior arma contra o nosso adversário. Podemos decidir sempre pelo poder da palavra de Deus. E assim, nós não andaremos mais. Veja os ambientes que nós destruímos nessa caminhada.
Não andaremos mais em cobranças, em teimosias, em rebeliões, em inclemências, em ressentimentos e em sobreposições, certo? 7 coisas nós tratamos nesses dias aqui. Então, o Senhor, quando nós entrarmos agora na renúncia, nós vamos pegar o Salmo 139 e você vai declarar, porque é um salmo investigativo. E você vai declarar diante do Senhor: o Senhor pode me sondar, o Senhor pode me investigar e ver se em mim algum caminho mau. Então, ele vai ver se a tua mente, verdadeiramente, os teus caminhos neurais estão funcionando como deveriam, se as tuas emoções e sentimentos estão funcionando como deveriam, se a tua vontade está funcionando como deveria, se a tua consciência está queimada, cauterizada, se está machucada, ferida, se a consciência está de acordo ou não com Adão, e ele vai te dar o poder de falar: filha, investiguei, vamos trabalhar nisso. E ele vai pegar na tua mão e vai começar um caminho profético de restauração da tua vida. O Senhor é Deus de restauração. Ele não nos chamou para andarmos com veste de mendigos. Ele não nos chamou para andarmos totalmente sobrepujados pelo adversário. Ele não nos chamou para andarmos nos lugares baixos onde o adversário quer que a gente viva. Deus não nos chamou para andarmos com coisas que vêm para sobrepor a nossa vida e trazer uma outra personalidade totalmente estranha à personalidade original que Ele te deu e me deu. Deus, quando Ele nos fez, Ele fez exclusivos. E uma coisa que eu tenho muito firme dentro do meu coração é a fúria de Deus quando Ele vê algo estragando o plano original dele a nosso favor. Quando nós nos posicionamos e falamos: Senhor, eu quero viver o teu plano original, Deus se posiciona como um furioso guerreiro, como um poderoso guerreiro. Vem aqui, então eu vou te ajudar a conquistar tudo aquilo que eu planejei para você. Então você não estará só. Eu não estarei só. Eu terei ao meu lado um furioso, um poderoso, um grande, um exímio guerreiro. E ele não vai perder essa batalha. Em nome de Jesus. Entende? Então, qualquer pessoa que estiver sentindo aí algum tipo de opressão, ataque na mente, tontura, dores de estômago, já vá se manifestando aí, coloca aí, vou pedir para o pastor Alexandre ficar atento aos comentários para que ele possa auxiliar e falar que tem alguém passando esse tipo de opressão, porque é uma batalha espiritual pesada, porque estamos denunciando que a nossa alma, ela quer sair dos lugares de cativeiro. Estamos anunciando, obrigada, amor, Deus abençoe. Estamos anunciando ao adversário: nosso tempo agora é um tempo de conquista. O Senhor tem planejado a nosso favor e eu quero conhecer o plano e o propósito de Deus da minha vida. Não quero levar a minha vida mais de qualquer maneira. Eu não serei dominada por mais nada. Então, nós vamos começar agora. Dar aqui o nosso comprometimento nesse resgate que o Senhor nos deu através de atitudes práticas. Então, o que eu posso fazer para auxiliar o meu Deus nisso tudo? A primeira coisa que você e eu precisamos entender: sou filha de Deus, eu tenho uma identidade. E eu quero honrar o DNA que foi colocado dentro de mim. Porque quando aceitamos Jesus no despertar da nossa consciência e corremos para o espírito de temor e falamos: Senhor, te aceito, com o coração eu creio, com a boca eu confesso, Jesus veio habitar dentro de nós. Então agora eu tenho a filiação de Deus a meu favor. Eu sou filha de Deus. Cristo falou: eis aqui, meu Deus, meu Pai, e os filhos que o Senhor me deu. Eu sou filha de Deus, porque Jesus se apresentou como unigênito. E agora ele se manifesta como primogênito. E depois eu leio lá em Hebreus: eis aqui a assembleia dos primogênitos do Senhor. Então, eu tenho que entender isso. Eu sou uma primogênita de Deus, através do meu irmão mais velho. E eu entro na presença de Deus e descanso nele. Eu não sou uma bastarda. Eu tenho o Espírito de Cristo dentro de mim. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E eu vou ter a minha vida agora que eu vivo, vou viver daqui para frente, é pela fé no Filho de Deus. Não estarei com o meu coração, com a minha mente, com os meus sentimentos, a minha consciência, a minha vontade presa aos ditames da serpente. Eu tenho outro DNA. Eu saí do DNA da serpente. Eu estou com o DNA agora do Cristo vivo. E é esse DNA que vai fazer sentido para mim. Qualquer outra manifestação não vai me assegurar mais. Eu vou me distanciar cada vez mais da serpente. Eu vou usar o tempo da eternidade para destruir o tempo da serpente na minha vida. Os tempos da serpente na minha vida.
Cronos e Kairos não me regerão mais, porque o Cristo vivo, ele se entregou para resgatar o tempo a meu favor. O Cristo vivo, ele deixou para mim, Eclesiastes 15, ele deixou para mim, Efésios, capítulo 5, versículo 12, ele deixou para mim que ele é o Pai da eternidade, então ele tem livre acesso ao passado e ao futuro, e é nesse lugar que eu vou ambientar a minha alma. Não estarei mais debaixo de governo, reis, não estarei mais debaixo de identidades malditas, não estarei mais debaixo de imagens, não estarei mais debaixo de ouro e prata. O governo é do Deus da eternidade. E ele é por mim. E eu vou tomar isso com muito afinco. Então, primeira coisa, o amor de Deus, o descanso. Sou filha de Deus, eu descanso no amor de Deus. Segunda coisa, eu tenho poder sobre a minha mente. Eu tenho poder sobre a minha vida. Eu, em Cristo Jesus, tenho poder. Você descansa, como a irmã Marta colocou aqui, e eu tenho poder. Você entende? Sobre tudo o que acontece na minha vida. Porque se eu estiver com as minhas mãos voltadas, o meu coração voltado para Cristo, o meu rosto voltado para Cristo, ele que é o apóstolo e o sumo sacerdote da minha confissão, ele não vai me deixar no vácuo, no vazio. Ele vai cuidar de mim. Entende? Então eu tenho poder sobre tudo aquilo que eu preciso decidir, porque ele fortalece o meu poder de decidir. Eu não preciso decidir através de ninguém. Não é pastor que decide, não é meu esposo que decide, mas é a palavra de Deus que me governa, pelo Espírito de Deus. Eu não estou aqui desautorizando nem pastor, nem esposo, nem esposa. Eu estou aqui em nenhuma figura de autoridade. Eu estou falando que nós não podemos pecar contra a nossa consciência. Quando Deus fala algo, quando a palavra de Deus fala algo, na tua consciência é que vai haver a decisão. Por isso, a tua consciência precisa estar cheia do poder de Deus, alinhada com o poder de Deus. Não permita mais que a tua consciência ande debaixo de qualquer sobreposição. Em nome de Jesus. Depois, eu rendo-me e coopero com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo me dá um comando, eu vou obedecer. Eu decido obedecer. Amém? Eu me rendo a ele. Eu tenho discernimento daquilo que chega até mim. Isso aqui tudo é um processo. Você não vai estar pá, uma hora para outra, mas você vai falar para Deus, Deus, eu quero. Se for necessário, ouça depois quando cair lá no YouTube e vá anotando passo por passo. Quem tem habilidade já vá anotando agora. Já vá anotando tudo aquilo que, os passos que eu estou dando, para que nós possamos, em nome de Jesus, você vá falando para Deus o que você precisa. Já vai entrando no ambiente de renúncia, porque isso aqui que vai ser falado já vai nos ajudar no ambiente de renúncia. Você está falando para Deus, Deus, eu tenho o amor de Deus, sou filha de Deus, eu descanso nisso, eu tenho poder sobre todas as coisas em Cristo Jesus, porque Ele me fortalece. Eu me rendo e eu coopero com o Espírito Santo. Eu silencio as mentiras de Satanás e eu me aproximo das verdades de Deus. E eu fico nas verdades de Deus, porque é um processo. É um processo. Lembre-se disso, é um processo. Lembra quando nós falamos dos ambientes de cobrança? Você começa algo, daqui a pouquinho vem o chicotinho. Vamos, você não conseguiu ainda. Vamos, você. E você já decidiu que você quer vencer isso. E está começando, está engatinhando. Então, calma. Daqui a pouco o resultado virá. Não se desespere a tua alma. Em nome de Jesus. Então, eu fico nas verdades de Deus. Eu não me conforme. Isso mesmo, irmã Marta. Eu estou vencendo. Coloque isso aí. Processo. Eu estou vencendo a cada dia, a cada manhã. Estou me fortalecendo. A casa de Saul está sendo destruída. A de Davi está prevalecendo. Entende isso profeticamente? Não me conformarei com a forma que Satanás colocou na minha vida. Porque a forma que Satanás, Adão, demônios, todo o sistema do mundo tem contra nós é deformada. Tem a forma do céu para nós. Em nome de Jesus. Eu tenho outra forma. Depois, eu reconheço quem é meu inimigo. Reconheça. Teve irmãs aqui que falou, o meu inimigo é o ressentimento. Teve irmãs aqui que falou, o meu inimigo é a sobreposição, porque entreguei a minha consciência e a minha vontade para outros, para outrem. Mas agora estou reassumindo, então reconheça o inimigo. Reconheça. O Senhor vai te dar os teus adversários na sua mão. Isso mesmo, Vanessa. Reconheceu. Olha, eu fico ressentido, eu já tinha vencido, mas o que aconteceu comigo? Ressinto.
Eu pego um prego enferrujado e fico naquilo. Jogue fora o que você já conseguiu vencer pelo Espírito de Deus. Não fica lá voltando. Ai, me perdoa. Ou, ai, eu quero tentar resgatar isso ou refazer isso. Irmãos, faça só a sua parte. Não fique ressentindo, não fique se culpando. Lembre-se que a memória é o registro de informações. Ela é poderosa, é como um HD do computador. Ali estão tudo registrado. Agora, se você vai lá na tua memória e já está lá resolvido por Deus e você fica levantando aquilo, não vai dar certo, porque isso é ressentir. Então, não permita isso acontecer. Isso é o espírito de acusação querendo colocar um fardo novamente na sua vida. E isso vai trazer problema para você. Enfrente de frente todas as causas. Não evite. Não evite. Encare. Ai, mas dói tanto. Encare. Essa condição para Deus. Não é para você encarar, vamos colocar assim, você sozinha. Sim. Olha lá, a irmã está falando, e subiu outro, a desconfiança. Então, o que ela tem que fazer? Encarar. Encarar. Pegar a Bíblia dela, ir na internet ou algum lugar, tem Bíblia que já tem lá certinho, os tópicos, quais os versículos que me ajudam a vencer a desconfiança. Senhor, onde está em mim um arquivo de desconfiança? Onde o Senhor falhou comigo que eu em nome de Jesus, graças a Deus, irmã Vanessa, já aprendeu como que faz. Graças a Deus por isso. Então, onde estão os arquivos lá na minha memória que me levam a ter uma atitude, uma mentalidade, um sentimento de desconfiança? Porque às vezes já tem um precedente lá atrás na tua memória. E é isso que nós estamos falando. Você vai lá, pega o sangue de Jesus, pega na mão do Senhor e fala: Senhor, eu desconfio de ti. Porque em tal dia, para mim, o Senhor falou comigo. Tal pessoa morreu, perdi isso, eu fui trocada no emprego, tantas coisas que podem ter colocado na tua mente, na tua memória, um ambiente de desconfiança. Então, não evite, encare. Ai, mas vai doer. Permita que doa, para que seja curado para sempre. Em nome de Jesus. Não gerencie sintomas. Em nome de Jesus. Não fique driblando sintomas. Vá e destrua a fortaleza. Vá e destrua a fortaleza. Em nome de Jesus. Irmãos, não estamos falando do evangelho soft e light. Ainda que o fardo do Senhor seja leve e o jugo do Senhor, o jugo do Senhor seja suave e o fardo leve, não estamos falando de um evangelho que seja assim. Estamos falando de um evangelho que vai trazer para você o desconforto de massacrar a tua carne. Vai trazer para você o desconforto. Não é fácil, mas é totalmente possível, exatamente. Ele vai trazer o desconforto. Vai trazer, às vezes, pessoas que, ai, pastora, eu começo a ouvir determinadas coisas, chega na hora da renúncia, me dá uma coisa ruim no estômago, parece que eu quero vomitar, parece que eu fico arrotando, parece que vem um monte de gases, né? Dói, dói, dói e dói. Sim, sabe por quê? Porque você vai estar se desapegando daquilo que você estava acostumada, os teus bichinhos de estimação que nós sustentamos, às vezes, com lágrima, com choro. E aí Deus vai falar: esse choro, essa lágrima, sustentou essa porcaria aí. Jogue fora, porque eu tenho outro destino para você. Deus simplesmente está tratando com as nossas feitiçarias e com as nossas idolatrias, com o nosso pensamento errado de quem Ele é. O que é a desconfiança? É um pensamento errado de quem é Deus. É um pensamento errado de quem é você. Isso é a desconfiança. Não tem mais nada a se falar sobre isso nesse sentido. A desconfiança, assim, pura e simples, é algo que se levantou contra Deus. Porque o Senhor fala: casa de Israel, confia no Senhor. Não é? Ele nos manda confiar. E se ele nos manda confiar, porque ele é totalmente fiel. Mas como há uma idolatria, ou seja, uma imagem formada de quem é Deus dentro de nós, nós desconfiamos. E eu não estou falando isso para acusar a irmã Vanessa, não. Eu estou falando isso para pegarmos o exemplo da nossa manifestação em Adão, que Deus está falando para ela: filha, agora chegou a vez de nós arrancarmos esse adversário. Tudo vai cooperar para o teu bem, porque você me ama e eu estou formando você de acordo com o meu propósito eterno, que é fazer de você parecida com Cristo. Alguém parecida com Cristo. Então, nós estamos querendo que o Evangelho nos faça parecer, às vezes, com muita coisa, menos com Cristo. E parecer com Cristo dói, irmãos. Só que depois sai poder. Amém? Glória a Deus. Então, não gerencie sintomas, quebre as fortalezas. Não se compare a ninguém, de maneira nenhuma, em tempo nenhum.
Você é exclusivo. Não se permita isso. Ai, fulano tem ou não tem. Ai, também, olha lá, aquele ali, né? Ai, coitadinho dele. Aí entra pelo desprezo. Ou o desprezo, ou a inferioridade. Não se compare com ninguém. Deus te fez exclusivo, mais uma vez. Não seja vítima sobre vozes que falam. Seja vencedor sobre cada uma delas. Use proclamações e decretos, se for necessário. Na palavra de Deus tem proclamações e decretos a nosso favor. Use, se for necessário. Intensificando a batalha, poderemos governar segundo a vontade de Deus. Exatamente, irmão. Intensificando a batalha, haverá resistência. Prossiga, não desista, seja consistente com aquilo que você vai fazer. Se necessário for, Deus te dando comando, jejue, ou você querendo entregar, jejue. Outra coisa que precisamos ter muito em mente, não é só sobre nós. Não é só sobre nós, irmãos. Às vezes, as guerras são desproporcionais, porque são geracionais. Às vezes, desembocou em mim e em você todas as manifestações de iniquidade de várias gerações. E é por isso é desproporcional, aparentemente, a guerra. Mas o Senhor, ele é fiel. Ele não vai colocar um fardo sobre você que você não possa sustentar. Ele vai vir, ele está vindo em teu auxílio, te dando armas para combater. Salmo 144. O Senhor é quem adestra minhas mãos para a peleja e habilita os meus dedos para a guerra. Então entenda isso. O Senhor é quem nos capacita. Confie nele, em nome de Jesus. Aí depois, interceda como reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Às vezes você vai precisar interceder por identificação a respeito do teu passado. Não fuja de nada, porque se o sintoma está aí em você, se está aí na sua casa, na sua vida, isso que a sua geração passou, o Senhor está falando para você, filha, eu vou te dar poder, estou te dando poder de destruir um a um dos teus adversários. Não se impressione com eles, nem com a fúria deles, nem com o tipo de dor que eles estão causando a vocês. Dores emocionais, irmãos, nós podemos passar muitas, mas todas elas têm refúgio e cura em Deus. Nenhuma das nossas dores estão desapercebidas diante do nosso Deus. Deus não é cruel. Deus é um Deus que nos dá alegria. E Ele quer que nós vivamos em ambientes de alegria. Nós precisamos escolher que tipo de sentimentos vamos ter. Nós podemos escolher. Você entende como a decisão ela é muito poderosa? Nós podemos escolher. A irmã falou, a irmã Vanessa falou, dói, dói, dói. Mas ela pode escolher estar na dimensão da alegria. Senhor, eu entendo, está doendo muito, porque eu estou me desapegando de Adão. Mas eu já tenho alegria, tenho regozijo no meu espírito, porque tudo isso ela já escolheu. Então ela vai poder cantar, celebrar. Ela viu alguma coisa ainda? Não, mas pela fé. Ela está cantando, celebrando, escolhendo crer no Deus que a fez, a criou e que não está judiando dela, mas a está adornando. Isso é muito poderoso. Isso é o evangelho, viu, irmãos? Outra coisa que pregam por aí eu não sei, nem me importo. Mas isso é o verdadeiro evangelho. Uma alma conquistada, em nome de Jesus. Depois, interceder por identificação, porque podem haver cativeiros geracionais, as maldições hereditárias que podem ter, os comportamentos, os legados, os bons legados do nosso pai. Você pode imaginar uma família procedente das nossas vidas agora, como vão se comportar geracionalmente? O meu esposo estava dando testemunho, não sei se foi ontem, que ele falou da vida do Dom, que vai nascer lá em janeiro, em nome de Jesus. Ele vai nascer num ambiente totalmente diferente, com pai e mãe totalmente diferentes do que eu e o Alexandre fomos. Um caos financeiro, uma porção de coisas para resolver. E por que o dom vai nascer num ambiente diferente? Porque muitos dos geracionais que nós carregávamos, de alguma maneira, o Senhor nos deu graça de falar, até aqui você veio, não vai passar. A geração do Mateus passou muita coisa ainda, mas a geração do dom não vai colher determinadas semeaduras que o Adão que havia em mim e no Alexandre, e na nossa família, família Monteiro, família Pavanello e as outras formações ali da família carregavam. Porque houve alguém que se empenhou em Deus para falar, não mais chega. Você entende? Então não é só sobre você. Não é só sobre mim. É sobre o futuro daqueles que nós amamos. Aleluia.
comportamentos, né, geracionais. Então, um dom equilibrado nas finanças. Olha que coisa tremenda. Meu Deus, tem que passar o pente finíssimo. Isso mesmo. Comportamentos, já falei, geracionais. Os guardiões de linhagem é para derrotarmos. Aí depois ainda, acredite nas verdades de Deus e não nas mentiras dos padrões geracionais. Isso é muito importante. Porque os padrões geracionais estão aí. Ah, minha mãe foi prostituta, minha avó foi prostituta, não sei quem foi prostituta. Então, a minha filha não vai escapar desse geracional. O fulano divorciou, o outro lá também divorciou. Então, meus filhos não vão escapar dos divórcios. Entenda, nós precisamos fazer tudo para que cada um deles, em cada geração, estejam muito livres para decidir cada vez mais sem peso das iniquidades geracionais. Acredite nas verdades de Deus, não dos padrões de comportamentos geracionais que às vezes o adversário quer esfregar na tua cara e na minha cara. Vamos sentenciá-los e deixe Deus trabalhar. Em nome de Jesus. Amém? Outra coisa agora. Sou a escolhida de Deus para isso. Você entende? Põe a mão aí no teu peito e comece a falar isso. Eu sou a escolhida de Deus para isso. Fale mais uma vez. Eu sou a escolhida de Deus para isso. Deus me escolheu. E Ele me dá equipamentos, ferramentas, o cheio. Ele me capacita, araba, tocomanai. Ele me unge, ereba, tocobabashia. Ele abre os meus olhos espirituais, ereba, shecai. Ele me arregimenta para esta guerra poderosa, pelo que não me envolverei com as coisas desse mundo. Aleluia! Deus está me chamando. Sou escolhida de Deus. Assuma isso. A irmã, você é arrogante? Não, não sou arrogante. Eu creio nas realidades que Deus deu para mim. Não, você está falando que você assume que você é uma destruidora de guardiões de gerações? Assumo, porque a palavra de Deus diz isso. Jesus veio para arrancar os bons legados dos nossos pais. E eu preciso assumir isso. Porque se eu não assumir isso, diante dos olhos dos homens, eu vou estar sendo humilde. Mas diante dos olhos de Deus, eu vou estar sendo incrédula. E eu precisarei decidir. Se as pessoas quiserem me achar arrogante, bem está. Não vou dar contas para elas. Elas não poderão me sustentar diante daquele dia. Mas o Senhor Jesus, naquilo que Ele dá para mim, isso me sustentará, se eu assumir o que Ele me dá. Me lembro uma vez que o Senhor foi lá, eu fui no monte, e eu estava com um monte de palavras para entregar ali para aquele povo, e aí eu não queria entregar, estava no começo da minha caminhada, era lá em Bauru ainda, e aí o que aconteceu? Aquele medo de entregar, e aí veio a irmã e falou assim para mim, tu temes ao homem que não pode fazer nada contra ti? Mata a tua alma, não é? Pode matar o teu corpo físico, mas não pode lançar a tua alma e o teu espírito no inferno. Entrega os meus recados. Falou desse jeito. Certo? Então, às vezes, nós estamos com tanto zelo com a nossa autoimagem, porque meu pai vai pensar, o que minha mãe vai pensar, meu marido vai pensar, não sei o que vai pensar. E esquecemos o que o Deus Todo-Poderoso está pensando. E vamos negociando. Por isso estamos tão mutilados, porque negociamos demais. Então, o Senhor está falando para você, enfrente aquilo que precisa enfrentar, inclusive a tua reputação. Cuidado. Se queremos guardar a nossa reputação, talvez não consigamos chegar no lugar que Deus tem para nós. Deixe Deus tratar a tua reputação. Sabe, amados, esses dias eu estava ouvindo algo a respeito de uma irmã de um grupo muito famoso de louvor e ela teve que fazer algo e ela falou, naquele dia, quando eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer, ela falou, Senhor, a minha reputação. A reputação dela para com os homens aqui na Terra verdadeiramente foi arrasada. Todo mundo nas mídias sociais, muito famoso, não? Colocou, porque está endemoniada, porque enlouqueceu, porque isso, por aquilo. Mas diante do Senhor, Deus levantou o marido dela para falar para ela, vem aqui, eu vou te mostrar a palavra. Tem esse profeta que andou com o bumbum de fora, por vários tempos, Isaías. Tem esse aqui que teve que comer cocô de vaca, Ezequiel. Teve esse aqui que teve que fazer furo na parede, Ezequiel. Esse aqui teve que ficar deitado no corpo dele durante 300 e poucos dias, Ezequiel. Teve outros que tiveram outros problemas, mas cada um deles foi fiel ao Senhor e aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Não se venda para aquilo que o homem está pensando de você. Você entende? Não vamos poder negociar, porque senão o diminuir para caber vai ter sido jogado fora, na tua vida e na minha vida. Deixe Deus cuidar e tratar da tua reputação. Não é fácil, irmãos. Eu estou falando isso debaixo de temor, porque pode vir uma prova para a minha reputação.
como já veio. Quantas foram as vezes que eu negociei? É bruxa, é verdade, sou bruxa, melhor não falar mais nada. Melhor enterrar no ministério. Melhor negociar, porque a cidade fala que eu sou bruxa. E Deus estava falando, você é libertadora. Você é intercessora. Te dei sonhos, projetos. Te dei revelação. Te mandei livros. Te ensinei. E você negociou tudo isso. Você permitiu que matassem aquele Jesus que eu falei para você, cuida, porque o ente que está no teu ventre é santo. Porque eu me preocupei com a minha reputação. Dentro da minha casa, nas igrejas que eu frequentava, e em todos os lugares mais. Onde eu poderia ser chamada de alguma coisa. Mas pela misericórdia dele, ele me resgatou. E ele está me ensinando a sair dos lugares em que eu me mutilei e perdi a minha identidade de libertadora e de intercessora. Agora não me importa mais. Só que paguei um preço terrível por ter deixado a opinião de Deus. E é exatamente isso que Deus está falando. Pare de diminuir para caber, para encaixar na opinião dos homens. Os homens não poderão fazer nada com você. Agora eu tenho o poder de lançar tanto o teu corpo como a tua alma, o teu espírito, tudo no inferno. Cuidado. Cuidado com negociarmos aquilo que é de Deus para nós. Aí depois, sou escolhida de Deus, eu tenho herança espiritual. Meu Deus, qual é a tua herança? O que vai valer mais? Eu tenho um legado espiritual, que é a personalidade de Cristo, para mim, comigo, dentro de mim. E eu sou filha de Deus, eu tenho o ouvido que ouve. Nós estamos no tempo de Ave, Aba, Simeão. Que todo ouvido rebelde seja sentenciado. Em nome de Jesus. Que possamos caminhar dessa maneira. Em nome de Jesus. Que toda rebelião agora seja sentenciada. Que todo espírito que está falando, cuida da tua reputação. E Kalashi, essa língua enganadora. Em nome de Jesus, que ela seja sentenciada. E que eu e você tenhamos muita clareza para ouvirmos aquilo que o Espírito de Deus está falando. Em nome de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da sua igreja. Não negocie. É tempo da paternidade de Deus estar se expressando, falando, dando direcionamento, alinhamento, posicionamento. Posicione-se. É tempo de andarmos no poder da decisão agora. Não é tempo de andarmos mais no poder do sentir, do pensar, do ter vontade e da consciência que acusa, que se exaltou acima da palavra de Deus. É tempo de nós andarmos nos lugares altos, posicionados em Deus, escolhendo com clareza, sem os espíritos de encantamento. Em nome de Jesus, que todo espírito de encantamento que foi liberado contra nós, na nossa mente, para nos manter presos nesses lugares, por conta de termos medo, por causa dos traumas que passamos, dos sentimentos que passamos, e o adversário quer trazer ainda os sentimentos, os ressentimentos e todas as outras coisas mais que foram deformadas por causa de Adão, sejam sentenciados. Em nome de Jesus. E que tenhamos uma vida livre, uma vida de acordo com a forma de Deus para nós. Em nome de Jesus. Amém? Eu coloquei lá no grupo o Salmo 139, Salmo de Davi, da Bíblia, a mensagem. Eu achei muito oportuna essa tradução, porque ele fala exatamente, investiga a minha vida. Eu achei muito forte isso. Investiga a minha vida. Meu Deus, que coisa tremenda. Então é o que nós estamos pedindo para o Senhor. Nós vamos sair desse lugar com a vida investigada por Deus. Então, não tenha medo quando subir as coisas que Ele está investigando. É simplesmente o Senhor trazendo teu inimigo nas tuas mãos. Como a irmãzinha Vanessa deu testemunho aqui. Subiu outro inimigo, a desconfiança. E o que Deus vai estar falando para ela? Entrega para mim tua vontade, teu pensamento. Entrega para mim os teus sentimentos. Entrega para mim a tua consciência. Entrega para mim e decida continuar comigo. E ela falou, já decidi. Então o Senhor está fazendo a investigação do coração dela. E ela está tendo a ousadia de falar. Onde estão os vereditos do Senhor sobre a vida dela? Ressentida, Deus tratou. Desconfiada, Deus está tratando. Daqui a pouquinho haverá uma alma, que é um jardim regado para o Senhor. Um manancial de bênçãos para o Senhor. É disso que Deus está falando. Poder de Deus. Boas novas da salvação. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me enviou a levar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a boa nova do Evangelho. Onde há cativeiros, o Senhor tem prazer de nos tirar. Entenda, Deus está nos amando com verdade. Ele não está nos perseguindo nem nos castigando. Pegue o óleo da unção, em nome de Jesus, já unja aí a sua mente, em nome de Jesus.
E já vamos aí fazer essa renúncia, eu creio que vai dar tempo, para a glória de Deus. Deus é bom. Misericórdia aí, calashui, calabatatore, turaba, decaduria. Ole batarai. Ô papai, vem com o teu fogo. Rabaturui, mandaia, tuiquele, Espírito da verdade, vem com o teu fogo. Ramando, recato, manai. Estamos entregando a nossa alma como objeto de conquista para ti. Entendemos a máquina poderosa que é a nossa alma. Entendemos, Senhor, é maravilhosa a formação da nossa alma. Bem que tu diz na tua palavra que a nossa formação é assombrosa. Aqui Davi estava falando de um corpo físico. Ah, Pai querido, e a nossa alma não deixa de ser assombrosa, nem o nosso espírito, Senhor, deixa de ser assombroso. É tudo maravilhoso demais para nós, Senhor. Então vem com o peso da sua glória e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou falando e os irmãos vão repetindo. Ó Eterno, investiga a minha vida. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti, mesmo de longe. Sabes o que eu estou pensando? Sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Aleluia. Sabes antecipadamente o que vou dizer. Antes mesmo de eu iniciar. Mesmo de eu iniciar. A primeira frase. Primeira frase. Olho atrás de mim. Olho atrás de mim. E lá estás. E lá estás. Depois para cima. Depois para cima. E lá estás também. E lá estás também. Tua presença Tua presença é constante é constante em torno de mim. em torno de mim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Embora eu não consiga Agora eu não consigo compreender totalmente. compreender totalmente. Existe um lugar Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito? para onde possa escapar do teu espírito, Fugir da tua vista? fugir da tua vista, Se subo ao céu, e suba ao céu, tu estás lá. tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, Se for para o subterrâneo, lá estás também. lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, Tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, ao longínquo horizonte ocidental. tu me encontras em um minuto. Tu me encontras num minuto. Na verdade, Na verdade, já estás lá, já estás lá, me esperando. me esperando. Então eu disse a mim mesmo, Eu disse a mim mesmo, ele me vê até na escuridão. até na escuridão. À noite, estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, Escuridão e claridade, para ti são a mesma coisa. para ti são a mesma coisa. Ah, sim, Ah, sim, tu me moldaste tu me moldaste por dentro e por fora. por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, ó grande Deus, Obrigado ao grande Deus. é de ficar sem fôlego, Ficar sem fôlego, corpo e alma. corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Te louvo e te adoro. Que criação. Que criação. Tu me conheces por dentro e por fora. Me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabe exatamente como fui feito. Sabe exatamente como fui feito. Aos poucos. Aos poucos. Como fui esculpido. Como fui esculpido. Do nada. Do nada. Até ser alguma coisa. Ter alguma coisa. Como um livro aberto, Como um livro aberto. tu me viste crescer. Tu me viste crescer. Desde a concepção Desde a concepção até o nascimento. até o nascimento. Todos os estágios Todos os estados da minha vida da minha vida foram exibidos diante de ti. seguidos, né? Os dias da minha vida, Dias da minha vida, todos preparados, todos preparados. antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos e como são belos, Como são belos. e nunca os compreenderei. Nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse
como se eu tentasse contar a areia da praia. para a areia da praia. Ó, que eu me levante de manhã Ó, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. e viva o tempo todo E contigo. por favor, Deus, Por favor, Deus, afasta de vez faça de vez a impiedade. piedade. E vocês, assassinos, Vocês, assassinos, fora daqui. fora daqui. Fora todos os que te menosprezam. Fora todos os que te menosprezam. Ó Deus, Ó Deus, encantados com divindades encantados com divindade. que não passam de imitações baratas. Não passam de imitações baratas. Vê como odeio os que te odeiam, ó Eterno. Entende? Vê como odeio Vê como odeio, os que te odeiam, ó Eterno. que te odeiam, ó Eterno. Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Vê como detesta a arrogância dos pagãos. Eu a odeio com ódio puro, total. Já odeio com ódio puro e total. Teus inimigos são meus inimigos. Seus inimigos são meus inimigos. Investiga minha vida, ó Deus. Investiga a minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, Interroga-me, testa-me. testa-me, Assim terás se interage. uma ideia clara de quem eu sou. Mas claro, Vê por ti mesmo por ti mesmo se fiz alguma coisa errada. fiz alguma coisa errada. E então, Então, guia-me na estrada guia-me na estrada que conduz e conduz à vida à eterna. vida eterna. Amém? Amém. Olha que salmo tremendo, amados, nessa versão. Um salmo de investigação. Um salmo que está falando, existe uma eternidade que pode sobrepujar tudo aquilo que Deus viu contra a minha vida. Que Deus viu de toda machucadura. Ele pode fazer tudo de novo. Nessa outra versão que temos aqui, mais tradicional, olha o que ele fala aqui, ó. Não foram te encobertos quando fui oculto, quando no oculto fui formado, como nas profundezas da terra. Aí ele fala no 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, cada um deles colocado numa forma. Tome posse, tome posse. Comece a falar com Deus agora. Eu vou orar por você e você vai falando com Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai? Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo na terra, como corpo sobrenatural de Cristo na terra, na qual há um cabeça. Ah, papai, em nome de Jesus, estamos clamando, estamos te dando liberdade, sonda-nos, conhece-nos, investiga-nos. E depois de nos investigar, toma-nos pelas mãos e nos guia para essas veredas da vida eterna. Queremos deixar as mutilações da alma, as supressões da alma, as manifestações que nos trouxeram tantos traumas, tantas prisões, tantos cativeiros, que essa palavra possa ir abrindo cativeiros, possa trazer uma revelação às mentes, possa trazer, ó Rei da Glória, aquilo que temos de mais concreto, que é a tua pessoa bendita, Cristo vivo, em nós, por nós, para nós, através de nós, e nós veremos a tua graça, o teu mover, rompendo tudo aquilo que nos aprisionava em Adão, tudo aquilo que nos aprisionava na natureza da serpente, do dragão que cresceu, porquanto foi alimentado, tudo aquilo que nos aprisionava nos ditames de uma vida cativa à obediência desse mundo, escravizada à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, à soberba da vida, na qual tu diz na tua palavra, o mundo e as suas concupiscências passam, mas a palavra de Deus e aquele que faz a vontade de Deus, isso é eterno. Então nós estamos aqui para descobrir aquilo que o Senhor tem para nós nessa temporada. Visita-nos com a tua paternidade, que o Abba, o paizinho, o papai, aquele que ajudou Cristo a vencer naquele momento de extremo conflito entre a vontade de Adão e a vontade do próprio Deus encarnado. Ah, Pai querido, tu vieste ali para ajudá-lo e ele decidiu, de acordo com a tua vontade, derramando o teu sangue, nós tomamos posse. E ativamos o poder sobrenatural de decidir, de acordo com aquilo que Cristo tem para nós. Não estaremos sozinhos, porque a cabeça do corpo está sendo alocada agora. Nesse corpo, aqui está, para nos ajudar a decidir bem. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos tomar nossa Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vou fazer mais uma oração. Agora, Pai, pelo teu sangue. Em nome de Jesus. Sentencia os perseguidores, os guardiões de linhagem, de todas as casas que aqui estão ou que haverão de assistir. Em nome de Jesus. Tu disseste que a tua bandeira a nosso favor é o amor. E nós estamos aqui porque amamos este povo.
Nós estamos aqui porque tu colocaste amor suficiente para guerrearmos a favor desse povo. E nós estamos não confiando nas nossas obras de justiça, mas nas tuas obras de amor a nosso favor. Então, nós declaramos, proclamamos: o amor de Deus te persegue, o amor de Deus é suficiente, o amor de Deus te consola, o amor de Deus te liberta. O nosso Deus nos ama com amor eterno. E em nome de Jesus, ele se estabelecerá e nos dará descanso. Em nome de Jesus. Sejam repreendidos os inimigos de Deus e a tua casa seja estabelecida. Em nome de Jesus. Vamos ser diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 As misericórdias do Senhor duram para sempre. A graça do Senhor nunca, nunca, nunca se afastará de nós. O amor do Senhor é duro, duro, duro como uma rocha. E eu sei que ele fará tudo, tudo, tudo para mim, para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tem alguém aí com algum sintoma, passando algum tipo de problema? Em nome de Jesus, deixa eu olhar. Em nome de Jesus. Amém? Tudo tranquilo? Tudo bem? Então tá bom. Glória a Deus, Deus abençoe. Um abraço. Que a graça do Pai esteja sobre vocês, missionária Fátima, Vanessa, que abriram aí. Em nome de Jesus, caminhe na vitória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amanhã, missionária Fátima, em nome de Jesus, estará conosco uma palavra poderosa do Senhor. Amém? E depois a missionária Gerim, que estará na semana que vem, e depois, conforme o Senhor for nos acrescentando, estaremos voltando aqui na edição especial. Amém? Muito obrigada. Deus te abençoe e te guarde. Outra coisa, se o Senhor te tocar, cele esses 26 dias que trabalhamos juntos. Cele com uma oferta de gratidão ao Senhor. Não para comprar algo, mas porque você já recebeu algo. Senhor, estou sendo grata. Uma oferta que o Senhor colocar no teu coração. Não é dinheiro, é semente de gratidão. Tenha isso na tua mente, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe. Fiquem com Deus.